Teorias clássicas de desenvolvimento regional. Teorias de localização das empresas. Olá! Nessa aula iremos conhecer algumas das principais teorias de localização das firmas e entender por que as empresas escolhem se instalar em determinados locais, bem como conhecer os princípios que definem onde deve ser colocada uma empresa. A localização pode ser um fator-chave para o sucesso, pois um lugar ótimo para uma loja de roupas talvez não seja um bom lugar para uma peixaria. Assim como o local perfeito para uma fábrica de cimento talvez não seja o ideal para uma indústria de alimentos. Para entendermos a questão de regionalidade das empresas, nessa aula abordaremos os modelos de Hotelling, de custos de transporte e de von Thunen. Em 1929, o matemático e economista Harold Hotelling formulou um modelo para explicar a localização ótima das empresas em setores para os quais o local é determinante de sucesso. Em seu modelo, Hotelling supõe a existência de dois quiosques, A e B, que vendem exatamente os mesmos produtos em uma praia, considerada como uma linha reta em seu modelo. Nessa situação, onde esses quiosques estarão mais bem localizados? Nas extremidades? No meio? Hotelling conclui que se as firmas estão competindo entre si na praia linear, o melhor local para cada uma é lado a lado, no meio da praia. Dessa forma, uma delas pode atender ao mercado, qualquer uma delas pode atender ao mercado ou a praia inteira. Contudo, se em vez de quiosques que vendem os mesmos produtos, tivéssemos, por exemplo, postos guarda-vidas, qual seria o melhor local para posicioná-los? Nesse caso, do ponto de vista social, a melhor localização não está nem no centro, nem nas extremidades da praia. Para gerar maior bem-estar nessa situação, um dos postos deve estar localizado no segundo quartil e outro ocupa o terceiro quartil na linha reta. Os banhistas que estão no meio da praia são os únicos equidistantes dos dois quiosques, para os quais será indiferente ser atendido pelo posto de guarda-vidas A ou B. Todavia, para aqueles que se localizam nas extremidades, a distância ao quiosque ou posto de guarda-vidas mais próximo é reduzida consideravelmente. O modelo de Hotelling leva a conclusões bem interessantes que ultrapassam a questão da localização. Esse modelo pode ser utilizado inclusive para explicar a diferenciação dos produtos, que poderia estar voltada a gostos mais extremos ou mais comuns, que seria o sendo da praia. Imagine que os diversos possíveis consumidores de refrigerante têm gostos distintos em relação à quantidade de açúcar ou adoçante que deve ser adicionada pelo fabricante para que a bebida fique saborosa. Existem aqueles que gostam do refrigerante extremamente doce e aqueles que preferem ele amargo, e outros que preferem quantidades distintas de açúcar ou adoçante entre cada um dos extremos. Como atender ou agradar a um mercado com tantos gostos? A solução de duas empresas competindo entre si, que só pudessem produzir de uma única maneira, as levaria a optar por uma solução mediana, usando a mesma quantidade de açúcar. Entretanto, se uma única empresa tem a oportunidade de lançar duas linhas distintas, ela faria uma fórmula mais doce e outra menos doce, sem recorrer a opções extremas, ao preferir o segundo e terceiro quartis da quantidade de açúcar ou adoçante. A proximidade do mercado consumidor não é o único fator considerado pelas empresas ao decidirem onde se estabelecer. De modo geral, a teoria econômica assume que, na ausência de custos de transporte e restrições ao comércio, preços mais altos em um local incentivarão os vendedores de regiões com preços mais baixos a ofertarem seus produtos onde os preços são mais altos. Esse, consequentemente, aumento da oferta nas áreas onde o produto estava mais caro, cria uma tendência de equalização dos preços. Modelos de custos de transporte. Entretanto, sabemos que existem custos de transporte entre as regiões, em alguns casos bastante significativos, o que pode ser um elemento muito importante para determinar a localização da firma. Todavia, mesmo sendo muito importante, os custos de transporte, mas não precisam ser os únicos fatores a ser levados em conta. Algumas das primeiras teorias sobre a localização consideravam somente o menor custo de transporte como fator determinante. Porém, essa abordagem pode ser vista como incompleta por desconsiderar as variações espaciais na demanda e nos custos de produção. Assim, o
O custo de transporte sempre é importante quando a relação entre o frete e os custos totais é alta e varia muito entre os diferentes pontos. Por conta disso, produtores de bens de consumo tendem a se instalar próximos ao mercado consumidor, enquanto as fases iniciais da produção tendem a ser alocadas próximas às fontes de matéria-prima. Se as fontes de matérias-primas e o mercado consumidor estiverem distantes um do outro, Richardson, em seus estudos de 1981, entende que o resultado será a dispersão vertical das localizações, isso é, a divisão da produção em diversas etapas, em mais de uma empresa, de modo que a distribuição das empresas por região seja proporcional aos seus custos de transporte em um mercado competitivo. Os altos custos de transporte podem ser uma fonte de poder de mercado, ao favorecerem as empresas constituídas em locais onde o custo para os concorrentes se estabelecerem é muito alto. Sem concorrentes, a empresa que se instalou tem poder para vender a preços mais altos. De modo geral, a localização das empresas pode estar voltada para a redução dos custos de transporte de insumos ou para o mercado consumidor. As indústrias tendem a estar orientadas para a redução dos custos de transporte de insumos quando os custos gerais de transporte variam mais do que os outros custos em outros locais, as matérias-primas perdem peso durante sua transformação em produtos acabados, a tarifa sobre transporte de matérias-primas é maior ou igual à tarifa sobre produto final, a menos que seja compensado pelo peso. Por outro lado, a localização orientada ao mercado de consumo tende a ser preferida quando o transporte do produto final é mais caro do que o insumo, o produto final é perecível, a localização próxima aos consumidores permite a manutenção de estoques a preços mínimos, ou o contato direto com os consumidores favorece as vendas. Portanto, não existe uma regra única que sirva para todos os tipos de empresas definir a sua localização. Na verdade, a determinação do ponto é um fator que depende muito das especificidades de produto que as empresas vendem e que cada situação em relação aos seus custos de transporte, produção e transporte. Modelo de von Thunen. Uma outra abordagem sobre a localização das firmas, até mais completa que as anteriores, é que não desconsidera o custo de transporte foi criada pelo economista alemão Johann von Thunen. O modelo de von Thunen pode ser compreendido por meio de um exemplo no qual se analisa a produção e transporte de alface e batatas. Partimos da premissa de que a diferença entre o preço de mercado e o custo de produção é maior para a alface, de modo que, ignorando os custos de transporte, sua produção é mais lucrativa. Entretanto, ao considerar o custo de transporte maior para a alface em relação às batatas, a dinâmica muda. A alface tende a ser cultivada mais perto dos consumidores, onde o custo de transporte é menor, enquanto as batatas, que possuem menor custo de transporte, podem ser produzidas em áreas mais afastadas do centro, sem comprometer tanto a lucratividade. Nesse exemplo, até que distância do centro seria interessante produzir um ou outro bem? A definição da distância, que ainda permitiria ser lucrativo produzir alface, e a partir de onde passaria a ser vantajoso produzir batatas, é um elemento definido por von Thunen. O cálculo para determinar esse limite em que os custos de transporte se tornam mais significativos do que os custos de produção é dado pelo resultado do preço do produto, P, menos o seu custo de produção, menos o custo do transporte por quilômetro, multiplicado pela distância em quilômetros, D, sendo tudo isso multiplicado pela produção por metro quadrado, N. Esse cálculo resulta na renda por metro quadrado plantado, o R, que pode ser comparada de um produto para o outro. Após calcular a renda esperada por metro quadrado plantado, os agricultores decidirão até onde é viável plantar alface e a partir de onde é plantar batata. Essas áreas são chamadas de anéis de von Thunen. No gráfico, observamos que o ponto O é o centro, ou seja, onde está localizado o mercado consumidor. A reta mais alta representa a renda por metro quadrado da produção de alface em relação à distância do centro, enquanto a reta mais longa representa a renda por metro quadrado da produção de batatas em relação ao centro. O ponto C
é o ponto crítico, a partir do qual se torna mais rentável produzir batatas do que alface, pois os custos de transporte se tornam mais significativos que os custos de produção. O ponto D mostra a distância máxima do centro em que a produção de batata ainda é viável. Os modelos e exemplos apresentados demonstram que a localização de uma empresa pode ser um fator determinante para seu sucesso, e há uma série de fatores a serem considerados ao determinarmos esse local, tais como proximidade com os consumidores ou fornecedores, e o custo de transportes, que estão entre os elementos mais importantes. Para decidir onde as empresas devem ser instaladas, é necessário avaliar cada caso em profundidade. Para conhecer outras perspectivas sobre a localização, especialmente no comércio, indicamos o vídeo Pontos Comerciais, como escolher o ponto comercial perfeito, de Daniel Nigli, do canal Luz, Câmera, Empreenda. No vídeo, o empreendedor resume em 6 etapas o processo de escolha de um ponto comercial. Acesse pelo QR Code que está na sua tela. Nessa aula, falamos um pouco sobre as teorias de localização das empresas. Vimos que existem diversas formas de se avaliar onde colocar uma empresa, onde vai ser melhor, onde vai ser mais lucrativo. Espero que tenham gostado dessa aula. Até mais!